No final do ano passado, foi publicada a Lei 15.576, que instituiu a reforma tributária no estado do Rio Grande do Sul. Quais são os principais pontos dessa reforma tributária e o que isso vai fazer, vai gerar de mudança na nossa vida a partir deste ano? O primeiro aspecto que eu queria destacar é a permanência das alíquotas de 30% para os setores de telecomunicação, energia elétrica e combustíveis. Por outro lado, nós vamos ter uma redução na alíquota modal, que é a alíquota geral do ICMS para todas as operações do estado do Rio Grande do Sul, com mercadorias que até o final do ano passado estava em 18% e neste ano já está em 17,5%. Então, em relação às alíquotas do ICMS, nós temos essas grandes principais mudanças. Por outro lado, nós também temos medidas de combate à sonegação fiscal e medidas para aprimorar a competitividade das empresas gaúchas em relação às empresas dos estados vizinhos. Eu destacaria duas medidas muito importantes em relação ao ICMS aqui no Rio Grande do Sul. A primeira delas é a extinção ou eliminação do imposto de fronteira, o diferencial de alíquota para os produtos nacionais. Uma outra importante medida, e aí um pleito muito antigo do setor atacadista e do setor industrial, é a redução da alíquota interna do ICMS para 12%. Essa redução ela vai ocorrer através de um mecanismo que nós chamamos de diferimento parcial, que vai fazer com que a alíquota da indústria para o atacado fique em 12%, do atacado para o varejo fique em 12%, e aí só na ponta do varejo para o consumidor final é que a alíquota permanece com 17,5%. O terceiro e último aspecto muito importante dessa reforma tributária diz respeito a um aprimoramento em relação ao relacionamento do fisco com o contribuinte. E aí eu queria trazer os dois principais pontos, que é a criação do Conselho de Boas Práticas e Câmaras Setoriais, que vão ser uma série de reuniões que vai facilitar o diálogo, a transparência, o contribuinte vai poder trazer os seus problemas e as suas dificuldades para um fórum adequado de discussão. O segundo ponto é a criação do programa Nos Conformes, que vai fazer com que os contribuintes bons pagadores tenham um estímulo e possam ter políticas de simplificação e também de agilidade no seu relacionamento com o fisco. Nem só de notícias boas ficou essa reforma tributária, porque nós tivemos em relação ao Simples Gaúcho aqui uma pequena redução, sim, em relação aos benefícios que as empresas do Simples Nacional têm em relação às empresas do regime geral. Não dá para se dizer que foi feito um corte integral do benefício do Simples Gaúcho, ou seja, este benefício permanece vigente até 360 mil por ano. Nesse caso, essas empresas não pagarão ICMS, serão isentas do pagamento do ICMS. Por fim, ainda existem outras medidas dessa reforma tributária, como políticas de melhorar o ICMS na importação, estímulo ao e-commerce, mas são medidas que ainda dependem de uma regulamentação, mas que nos próximos meses devem estar entrando em vigor.